Olá a todos. Então, dando continuidade na nossa aula sobre a cultura do pimentão, hoje nós vamos ver as condições edafoclimáticas ideais para a cultura e também as formas de implantação e condução da cultura do pimentão. Com relação às condições ambientais, o pimentão ele é tido como uma cultura de clima ameno. Então, não é uma cultura nem de clima frio, nem de clima muito quente. Então, é considerado uma cultura de clima ameno. Embora o mercado de produção de sementes de hortaliças tenha buscado desenvolver cultivares de pimentão adaptadas às condições mais tropicais. As primeiras cultivares de pimentão, elas dependiam um pouco mais da temperatura para o florescimento, não que as de hoje não tenham essa dependência, mas elas dependem um pouco menos, né? Então a faixa de temperatura encontrada na literatura para o florescimento, ela é um pouco menos estreita. Então, na literatura, vocês vão encontrar que, para que ocorra a indução floral na cultura do pimentão, é necessário temperaturas de 6 a 12 graus Celsius durante pelo menos 2 ou 4 semanas durante o ciclo da cultura, para que tenha uma excelente floração. Porém, hoje nós conseguimos, né, fazer com que a cultura floresça, mesmo tendo temperaturas noturnas aqui, como é no caso da nossa região, de 15, 16 graus Celsius, né, ou até um pouquinho mais, né, e a cultura floresce bem, graças ao melhoramento genético que foi feito para condições mais tropicais. Com relação ao fotoperíodo, e só relembrando, daqui a pouco nós vamos falar quais são as faixas de temperatura adequada para cada fase da cultura. Com relação ao fotoperíodo, o pimentão ele é uma cultura de fotoperíodo curto ou normal. Em 1964 já foi identificado que 12 horas de fotoperíodo proporciona um crescimento mais vigoroso, florescimento, maturação mais precoce e produção superior na cultura do pimentão. Embora o fotoperíodo ele não é um fator que tem sido limitante para a produção de pimentão, né? A produção de pimentão ela tem se adaptado a todas as épocas do ano, né? Então, quando os dias são mais curtos ou os dias são mais longos, e também há uma extensão territorial bastante grande no Brasil, né? Então, se desenvolvendo bem em diferentes condições de fotoperíodo. A única coisa que nós temos que estar atento em relação ao pimentão é em relação ao pimentão cultivado em casa de vegetação, nas épocas do ano de fotoperíodo mais curto, que pode acontecer o seguinte, não sei se vocês já repararam, mas às vezes no teto da casa de vegetação há um acúmulo de poeira, de sujeira, que limita a passagem de luz pelo plástico. Essa limitação associada com um fotoperíodo mais curto, né, durante os meses aí de maio, junho, julho, pode fazer com que o crescimento e o desenvolvimento da cultura seja prejudicado. Então é importante que o plástico esteja sempre limpo. Tirando isso, né, não há recentemente relatos de baixa produtividade ou limitação da produção de pimentão por conta do fotoperíodo. E a intensidade luminosa necessária para a cultura do pimentão é de mais de 3.000 lux, com condição que a gente tem facilmente, exceto nessa condição que eu falei para vocês, de um fotoperíodo mais curto e com o teto da casa de vegetação com muita sujeira, muita poeira acumulada. E quando então tem limitação da intensidade luminosa, o crescimento floral ele é atrofiado. Aqui nessa tabela, como eu disse agora há pouco para vocês, a gente tem as condições mínimas, né, ótimas e máximas para cada uma das fases da cultura do pimentão.
Então, por exemplo, para germinação, a temperatura ótima é de 25 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 13 graus Celsius e acima de 40 graus Celsius, seriam, né, acima de 40 graus Celsius uma temperatura extrema, a gente tem problemas na germinação do pimentão. Para o desenvolvimento, a temperatura ótima durante o dia é de 20 a 25 graus Celsius e durante a noite é de 16 a 18 graus Celsius. Para a floração, né, também a ideal é que seja em torno de 25 graus Celsius e não seja maior do que 35 e nem menor do que 18 graus Celsius. É importante destacar também que temperaturas baixas, né, então temperaturas abaixo de 15 graus Celsius, o desenvolvimento da planta ele é deficiente, então ela para um pouco de crescer, ela tem um crescimento muito lento. Se a temperatura chegar a 10 graus Celsius, a planta ela paralisa o crescimento, então ela fica daquele tamanho, não há acúmulo de matéria seca, né, então não há desenvolvimento da planta. E se as temperaturas chegarem a 1 grau Celsius, a gente não tem aqui na região do Triângulo Mineiro com frequência temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, mas se chegar a 1 grau Celsius, há o congelamento da planta. Então, como eu falei para vocês, que temperaturas menores de 15 graus Celsius retardam ou bloqueiam o desenvolvimento da planta. Temperaturas entre 8 e 10 graus Celsius após a abertura da flor, né, ou menores do que isso, né, a menores do que 10 graus Celsius, induzem a formação de frutos deformados por problema na polinização. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, quando a gente falar dos distúrbios fisiológicos. E temperaturas altas com baixa umidade relativa provocam a queda de flores e de frutos recém-formados. E também favorecem a presença do fungo Oidiopsis taurica, né, comumente conhecido como oídio. Então é muito comum, né, nas épocas mais quentes do ano, quando o pimentão é cultivado em casas de vegetação, e essas casas de vegetação não têm um bom sistema de ventilação, e a irrigação geralmente é por gotejamento, tem que ser por gotejamento em caso de vegetação, que diminui a umidade relativa, ela pode, né, ter queda de frutos nas plantas por conta dessa alta temperatura e da baixa umidade relativa. E essas condições também favorecem ao surgimento de oídio. Com relação à umidade relativa, então a umidade relativa ótima para a cultura é de 50% a 70%. Né? Se for muito elevada, essa umidade relativa, acima de 90%, 95%, pode aparecer algumas enfermidades da parte aérea, né? Como algumas doenças que são favorecidas, nós vamos ver numa segunda parte da aula, as doenças que aparecem com alta umidade relativa, além de problemas na polinização. Nós podemos ter uma má polinização e aí também o surgimento de alguns distúrbios fisiológicos por conta dessa má polinização. Por outro lado, nós vamos ver esses distúrbios depois. Por outro lado, né, as baixas umidades relativas com elevadas temperaturas promovem a queda de flores e frutos recém-pegos, né, logo após ao pegamento dos frutos. Então, esses frutinhos eles podem cair se as condições forem de baixa umidade relativa e altas temperaturas. Bem, agora nós vamos falar então da condução da cultura do pimentão. É importante destacar, né, assim como nós falamos na aula passada, que a cultura do pimentão ela tem dois cenários muito distintos. O pimentão produzido em campo, né, que vai ser colhido verde, é um cenário. E o pimentão colorido, que geralmente é produzido em casa de vegetação, mas também pode ser produzido em campo, é um outro cenário. O pimentão que é produzido em campo para ser colhido verde é um produto, né, que vai ter uma menor rentabilidade. Então, há um investimento menor em
condução da planta em relação aos pimentões coloridos, onde a planta obrigatoriamente ela é conduzida, né? Então nós vamos ver quais são os sistemas de condução da planta de pimentão colorido. Porém, os produtores de pimentão verde, eles fazem ou não, tá? Uma condução muito simples, né? Da cultura quando ela é produzida em campo para a finalidade de produção de frutos verdes. Tá? Nós vamos ver as duas. Bem, inicialmente, né, aí tanto faz se é em campo ou em casa de vegetação, a cultura ela é propagada através de mudas, né? Essas mudas são formadas em bandejas de 128 ou 200 células. Aqui nessa imagem ao fundo a gente observa mudas de pimentão no ponto de transplante. Tá? A semente de pimentão é extremamente cara, é uma das sementes mais caras de hortaliças, se não a mais cara. Tá? Uma grama de semente de pimentão tem de 110 a 130 sementes. E o ponto de transplante da cultura é quando as plantas têm, ou as mudas, têm de 7 a 9 folhas verdadeiras. Embora, né, hoje os produtores já estão transplantando as mudas de pimentão com 5, 6 folhas verdadeiras. Estão transplantando um pouco mais cedo, né, porque a maioria deles tem sistema de irrigação e consegue conduzir bem essas plantas ainda jovens depois de transplantadas. Existe uma diferença no espaçamento adotado quando o cultivo é feito em campo aberto para quando o cultivo é feito em ambiente protegido. Em campo aberto, né, quando se realiza o transplante é feito em espaçamentos de 33 a 40 centímetros entre plantas por 90 centímetros entre linhas, o que daria uma população aí em torno de 30, 31 mil plantas por hectare. Então o stand que a gente obtém em média para a produção de pimentão em campo é em torno de 30 mil plantas por hectare. Já em ambiente protegido, né, onde a gente prima pela qualidade dos frutos, né, mas também não podemos perder de vista a produtividade, muitas vezes os produtores adotam, né, sistemas de implantação e condução diferentes. Tá? Então, em ambiente protegido, o pimentão ele pode ser cultivado em linhas simples ou em linhas duplas. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês nos próximos slides. Quando cultivado em linhas simples, são adotados espaçamentos de 20 a 50 centímetros entre plantas por 1 metro a 1,5 metro entre linhas, o que corresponde a um estande de plantas de 22.860 plantas, em torno de 22, 23 mil plantas por hectare. Já em linhas duplas, o plantio também é feito de 20 a 50 centímetros entre plantas e, né, de 50 a 60 centímetros entre linhas simples e 1,20 m entre linhas duplas, o que vai praticamente dobrar a população de plantas. Tá? A população de plantas passa para quase 44 mil plantas, né? Então praticamente dobra a população de plantas e aí a produtividade geralmente é bem maior quando há adoção de linhas duplas. Porém, a condução da planta fica um pouco mais complexa, né? É necessário um bom sistema de manejo fitossanitário porque há um adensamento muito maior das plantas quando há a utilização de linhas duplas. Nós vamos ver as fotos aqui um pouquinho mais para frente. Então aqui é uma condução do pimentão em campo. Tá? Esse daqui não é o padrão, tá? Não é o padrão de produção de pimentão verde em campo. Por quê?
Esse produtor, ele está conduzindo a planta em um sistema de espaldeira, tá? Para quem não conhece, um sistema de espaldeira é esse sistema que vocês podem ver. Então é meio que construído uma cerca dos dois lados da planta, de modo que essa planta ela fica presa, ela não tomba, tá? Uma vez que ela não tomba, não vai haver, né, o encostamento, não vai, o fruto não vai encostar no chão, não vai encostar no solo, né? Então aí diminui muito a incidência de doenças e aumenta a qualidade do fruto. Esse sistema de condução, ele sempre é adotado para a produção de pimentão colorido, ainda que seja em campo, tá? Então, aqui, embora seja um pimentão verde, o produtor utilizou de um bom sistema de condução das plantas. Aqui é uma imagem mostrando o transplante, né, das plantas, né, a fase de transplante, o espaçamento entre linhas simples, assim como na foto anterior. Aquela foto anterior eu já chamei a atenção para a condução da planta, mas o intuito era mostrar para vocês o plantio em linhas simples, assim como está aqui nessa imagem, né? Então aqui em linhas simples, né, a gente adota um espaçamento aí de 20 a 50 centímetros entre plantas e de 1 metro a 1,5 metro entre linhas. Aqui nessa outra imagem, a gente já pode observar dentro de casa de vegetação um plantio em linhas duplas. Então vocês observam que sob o plástico preto, então sob o mulching, há duas linhas, né, espaçadas aí de cerca de 50 a 60 centímetros entre essas duas linhas simples. E entre um mulching e outro, né, que seria o espaçamento entre as linhas duplas, geralmente os produtores adotam 1,10 m, 1,20 m. Tá? Então, vocês podem observar que nesse sistema de plantio há uma população de plantas bem maior do que em relação ao plantio em linhas simples. Eu vou aproveitar essa imagem também para já chamar a atenção de vocês para que o início da condução da planta ele acontece exatamente nesse estágio da cultura. Daqui a uns 2 ou 3 slides nós vamos ver as formas de condução da cultura, e para conduzir a cultura a gente faz podas. E as podas elas se iniciam nesse estágio da cultura. Vocês podem observar que as plantas elas estão bifurcando. Então de uma haste está surgindo outras hastes, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas é só para chamar a atenção da necessidade de condução da planta a partir desse estágio de desenvolvimento. Aqui também é um cultivo em linhas duplas, né? A gente pode observar que nós temos as duas linhas simples mais próximas. Nessa foto aí, creio eu que em torno de 50 centímetros entre as linhas simples, né? E em torno aí de 1,10 m, 1,20 m entre as linhas duplas. E aqui nessa imagem, já chamando a atenção para vocês sobre a condução da planta, a gente já pode observar que essas plantas foram podadas. Vocês podem observar que os caules delas já estão sem as ramificações laterais, diferente daquela imagem do slide anterior, tá? Então esse é o estágio, né? O estágio anterior. Esse daqui, essa planta tem alguns dias só a mais. Vocês já podem ver que já foi feito, né, a primeira poda da planta. Aqui nessa tabela, a gente traz para vocês a produtividade, né, em função dos espaçamentos, né? Então, aqui na primeira coluna, nós temos a população de plantas, né, em função do espaçamento, que está na segunda coluna. Então, nós temos espaçamentos, né, que deram população de planta de 17, praticamente 18 mil plantas, 24 mil plantas, 36 mil plantas e 72 mil plantas, arredondando de forma geral. A gente observa que
o número de frutos por hectare, ele é praticamente o mesmo, seja com 23 mil plantas, 35 ou 36 mil plantas, ou 71 ou 72 mil plantas, tá? Indicando que quando a planta tem um espaçamento um pouco mais amplo, né, ela se desenvolve mais e vai, né, ter uma capacidade de produção maior. Então, observem que a produtividade em quilos por hectare também foi a mesma, independente do espaçamento e independente da população de plantas, seja ela de 23 mil plantas, 35 mil plantas ou 71 mil plantas por hectare. A única que diferiu, né, que proporcionou uma produtividade menor, foi a população de 17 mil plantas por hectare. Por isso que, né, a gente falou nos slides ali anteriores que a gente utiliza espaçamentos que colocam em 1 hectare em torno de 23 mil ou mais plantas por hectare. Então, nesse caso aqui, a vantagem de se utilizar somente 23 ou 24 mil plantas por hectare é a grande economia de sementes e mudas, porque a muda de pimentão ela é muito cara. Uma muda de pimentão ela sai aí por mais de R$1. De uma boa cultivar de pimentão colorido sai em torno aí de R$1 ou mais por muda, né? Então, colocar 23 mil mudas ou 36 mil mudas por hectare já é uma economia de R$13 mil. Se for, né, uma população ainda maior, por exemplo, 72 mil plantas, né, a economia é muito maior, ou o gasto é muito maior, né, à medida que eu aumento o número de plantas por hectare. Então, por isso que geralmente, né, se utiliza em torno de 23 a 30 mil plantas por hectare. Bem, como eu disse para vocês, o pimentão é uma cultura que necessita obrigatoriamente de tutoramento, tá? Principalmente para a produção de frutos de qualidade. Então, para o pimentão colorido, obrigatoriamente a gente faz uma boa condução. Para o pimentão verde, nem sempre a gente faz uma boa condução ou nem sempre faz condução. Então aqui, nesse slide, eu trago para vocês os tipos de condução do pimentão em campo aberto. Em campo aberto, que é aquele pimentão para ser colhido verde, para ser colhido imaturo, o produtor pode ou não fazer a condução. Ele pode também simplesmente plantar e não fazer nenhum tipo de condução. Então, em campo aberto, tá, existe uma variação de uma região para outra, mas em campo aberto a gente observa conduções com tutoramento individual, onde é colocado somente uma estaca, né, na planta e depois não são feitos mais nenhum tipo de manejo de condução. Pode ser feito, né, com a utilização de espaldeira simples, como eu já mostrei para vocês aquela foto daquele produtor que eu disse que fez uma boa condução, ou sem nenhum tutoramento. Então o produtor planta e não faz nenhum tipo de condução da planta. Então aqui, nessa imagem, né, nós temos os 3 tipos de tutoramento de pimentão em campo aberto. Na primeira foto, a gente observa que só foi colocada uma estaca de bambu e aí a planta é amarrada a essa estaca e não é feito nenhum outro tipo de condução da planta. Na segunda foto, a gente observa que o produtor fez um tutoramento com espaldeira, que seria a colocação, né, de como se fosse uma cerca dos 2 lados da planta, de modo que ela fique presa no meio dessa cerca e não tombe, né? Então a planta fica ereta, né, e não tem nenhum tipo de contato com o solo. E aí a gente chama esse sistema aí de espaldeira. E por último, nessa terceira foto, né, na foto aí inferior do slide,
a gente observa um pimentão produzido em campo sem nenhuma forma de tutoramento. Então foi feito o transplante e a planta ficou no campo sem nenhum tipo de tutoramento. Só que vocês observam aí que quando a planta tem os frutos, né, esses frutos pesam na planta, a planta não tem condições de suportar o peso dos frutos, então ela tomba e aí os frutos acabam encostando ao solo. E aí quando encostam no solo pode ocorrer, né, principalmente se o solo tiver bastante umidade, pode ocorrer o aparecimento de doenças. Tá? Então esses são os 3 tipos de condução do pimentão em campo aberto. Aqui nós já temos um pimentão, né, que está sendo produzido em campo aberto, mas que certamente é um pimentão para a produção de frutos maduros. Quando os frutos são colhidos maduros, ou seja, os frutos são coloridos, sejam eles amarelo ou vermelho, obrigatoriamente a gente faz a condução das plantas. Tá? Obrigatoriamente, porque esses frutos precisam ser de qualidade. Então, para se obter qualidade em pimentão, é necessário o tutoramento. E aqui, nesse caso, está sendo utilizada uma espaldeira para a produção de pimentão colorido em campo. Bem, um outro cenário é a produção em ambiente protegido, né? Que aí, obrigatoriamente, a gente faz a condução da planta. Uma das formas de se conduzir a planta em ambiente protegido é o cultivo em V, onde as hastes elas são conduzidas individualmente, uma a um fitilho. Eu vou mostrar a foto para vocês, que uma a uma as hastes são conduzidas individualmente. É um sistema excelente, porém é um sistema muito trabalhoso, né? E demanda muito mais mão de obra do que o sistema de espaldeira. Tá? Então, o sistema de espaldeira, que é o segundo sistema aí que eu coloquei para vocês, é o sistema mais utilizado para a produção de pimentão, que é aquele, né, onde é feita uma cerquinha com fitilho, com barbante, de um lado e de outro da planta, e forma um renque, forma uma parede, né, de pimentão. E aí esse pimentão fica conduzido na vertical sem ter nenhum contato com o chão. E a espaldeira, ela pode ser uma espaldeira simples, quando o plantio foi feito em linha simples, ou pode ser uma espaldeira dupla, quando o plantio foi feito em linhas duplas. E aí então eu passo o fitilho de um lado, né, da linha simples, e depois só do outro lado da outra linha simples. Tá? Então ficam 2 linhas de pimentão dentro da espaldeira. E um último sistema, né, é o de fitilho plástico, que é muito semelhante, né, ao cultivo em V. Nós vamos ver agora aqui as imagens. Então aqui nós temos, né, o sistema que é mais utilizado, que é a espaldeira. Tá? Vocês observam que não há nenhum tipo de contato dos frutos com o chão, porque esses frutos eles ficam presos, né? A planta fica presa nessa espaldeira que a gente constrói, nessa cerquinha que a gente constrói. Então são passados vários barbantes, né? À medida que a planta vai crescendo. Então essa planta vai crescendo e vai ficando presa nessa cerca. Tá? E aí os frutos, como vocês podem ver nessa imagem em que os frutos já estão amarelos, os frutos ficam sem nenhum tipo de contato com o chão. Tá? Então esse é o sistema de condução em espaldeira. Na foto anterior a gente mostrou uma espaldeira em linha simples. Aqui nesse caso vai ser uma espaldeira em linha dupla. Tá? Então as 2 linhas vão ficar, né, no meio aí da cerca que vai ser levantada. Essa daqui é a condução com fitilhos, né? A condução dos fitilhos na vertical, tá? Ele difere, a única coisa que difere do cultivo em V é que no cultivo em V a gente
faz a condução das hastes da planta de forma inclinada. No sistema de cultivo com tutoramento com fitilho, as hastes elas são conduzidas individualmente, porém na vertical. Mas os produtores, esse sistema é o menos utilizado, tá? Hoje praticamente ninguém mais utiliza esse sistema. Por quê? Fica muito difícil o manuseio, né? Além de dar muito trabalho, fica difícil porque vai formando um emaranhado de fitilhos ali dentro da casa de vegetação. Então dificulta bastante a passagem e o manuseio das plantas. Então esse é o sistema menos utilizado. Então a espaldeira é o mais utilizado, em segundo o cultivo em V, né? E por último o cultivo com fitilho. Esse sistema aqui é o cultivo em V, então aqui é uma foto mostrando que as hastes elas são conduzidas individualmente, tá? Então vocês podem observar que cada uma das hastes, no caso aqui, essa planta está com 4 hastes, tá? Nós vamos falar do número de hastes daqui a pouquinho. Essa planta está com 4 hastes e cada uma delas tem um fitilho próprio. Só que aí esses fitilhos eles são colocados desde o início, né, do crescimento da planta, e aí eles são conduzidos de forma inclinada. Eu falei para vocês que a principal diferença da condução do fitilho na vertical é que esse daqui é conduzido na forma inclinada. E aí, à medida que a planta cresce, ela fica com esse formato de V. Tá? Então, a gente olha ao longo da linha de cultivo do pimentão e essa linha a gente observa claramente um formato de V. Tá? Então, por isso, cultivo em V. Olha aqui mais um detalhe do cultivo em V, né? Então aqui é uma outra visão da planta, mas vocês observam que uma haste está totalmente inclinada para um lado e a outra haste está totalmente inclinada para outro. E os frutos, né, eles ficam pendurados sem nenhum tipo de contato com o solo, né? Então a gente pode observar que são frutos de excelente qualidade. Observem também, né, que essa planta também está sendo conduzida com 4 hastes, né? Então a gente pode observar aqui, né, a condução dessa planta com 4 hastes. Aqui já é um sistema de espaldeira, então vocês observam que é um sistema que já está bem alto, então essa espaldeira aí pode estar próximo a 2 metros de altura. A gente não tem tanto controle do crescimento e da poda do pimentão quanto no cultivo em V, né? Mas os frutos ficam, né, as plantas e os frutos ficam presos aí na cerca e também são frutos de qualidade, tá? Então, esses dois sistemas são os mais utilizados e mais recomendados para casa de vegetação. Bem, com relação à condução das hastes, né, eu falei para vocês aí que o pimentão ele precisa ser podado, né, o pimentão que é conduzido em casa de vegetação principalmente. Então, existe, né, a maneira correta de se fazer a condução das hastes de pimentão. É o que nós vamos ver agora nessa parte da aula. O pimentão produzido em campo aberto é um pimentão que vai ser vendido por um preço mais baixo. Então não compensa para o produtor ficar investindo em mão de obra, visto que esses trabalhos de condução das hastes têm que ser totalmente manual. Então o produtor não investe muito em mão de obra. Então ele faz uma condução mínima das hastes, né? Então uma condução inicial para depois não fazer mais nenhum tipo de condução. Então, no pimentão de campo, é obrigatório, tá? Então é recomendado, é obrigatório a eliminação de todos os brotos abaixo da primeira bifurcação da planta. Então, uma primeira poda, né, desses brotos laterais na planta de pimentão em campo, ela é obrigatória. Então, todos os brotos que tiver abaixo da primeira bifurcação da planta, eles são retirados, eles são eliminados.
A partir dali, o produtor pode ou não fazer outros tipos de condução, tá? Já em campo protegido, em ambiente protegido, perdão, a gente precisa garantir, né, a qualidade dos frutos. Então, do início até o final do ciclo da cultura é feito a condução das hastes, é feito poda, né, é feito o amarrio, né, para que essas plantas não caiam, seja no fitilho ou seja na espaldeira. Então, do início ao final da planta, ao final do ciclo da cultura, é feito o manejo da planta, é feito o manejo da condução das hastes. Como que é esse manejo? Inicialmente, né, ele é feito igual de campo aberto. Então, a gente elimina todos os brotos laterais abaixo da primeira bifurcação. Por que a gente faz isso, tanto em campo aberto quanto em ambiente protegido? Porque se esses ramos laterais que estiverem abaixo da primeira bifurcação permanecerem na planta, eles são tidos como brotos, né, comumente chamado de broto ladrão, e a planta ela perde um pouco a dominância apical e aí ela adquire um aspecto de moita, né? Então ela fica uma planta com aspecto de moita, ela não cresce em altura, né, como é o padrão de uma planta de pimentão. E aí também pode dar um número excessivo de frutos e esses frutos não crescerem. Então, obrigatoriamente, a gente faz essa eliminação dos brotos abaixo da primeira bifurcação, tanto para campo aberto quanto para ambiente protegido. Em ambiente protegido, né, como eu falei para vocês, a gente vai fazer até o final da cultura. Então, aí, cerca de 20 dias após o transplante, vai ocorrer a primeira bifurcação. A planta de pimentão ela tem crescimento dicotômico. Então, a gema apical da planta de pimentão, ela se diferencia dando origem a duas hastes, exceto na primeira diferenciação. Na primeira diferenciação, então eu transplantei a muda, né? A muda começou a crescer no campo, vai ocorrer a primeira diferenciação da gema apical. Nessa primeira diferenciação, ela pode diferenciar até em mais de duas hastes. Então, ela pode dar 2 ou 3 ou até mesmo 4 hastes nessa primeira bifurcação. A partir da segunda bifurcação até a última bifurcação da planta, né, que seria a diferenciação das gemas apicais, sempre a gema apical vai se desenvolver em duas novas gemas. Por isso que a gente fala que o pimentão ele tem crescimento dicotômico, tá? Então, após 20 dias do transplante, vai ocorrer, né, a primeira diferenciação, a primeira bifurcação, que pode dar de 2 a 3 hastes. Depois de alguns dias, essas hastes vão se diferenciar. Então, cada uma dessas hastes vai bifurcar novamente. Então, se a planta tinha 2 hastes e ela bifurcar, ela vai passar a ter 4 hastes. Se ela tinha 3 hastes, ela vai passar a ter 6 hastes. Se eu não fizer nenhum tipo de poda, ela vai bifurcar de novo. Então, a que tinha 4 hastes vai passar a ter 8 hastes. E a que tinha 6 hastes vai passar a ter 12 hastes. E assim sucessivamente. Só que, a partir da segunda diferenciação, da segunda poda, a gente passa, da segundo, alguns autores chamam de desbaste, né, que seria a segunda bifurcação da planta, a gente passa a fazer podas regulares, tá? De forma a controlar o número de hastes na planta. Então, por isso que eu mostrei naquelas imagens anteriores, eu falei, olha, essa planta aqui tem 4 hastes, mas é porque, né, semanalmente foi feito poda ali naquela planta. De modo que, a cada diferenciação, a cada bifurcação da planta, a gente vai lá e faz uma poda, a partir da terceira bifurcação, de forma a manter as plantas de pimentão produzidas em ambiente protegido
com 4 a 6 hastes até o final da cultura, até o final do ciclo da cultura. Tá? Então, só recapitulando, na primeira bifurcação a planta pode dar de 2 a 3 hastes, a gente não faz poda. Na segunda bifurcação, ela pode, formar aí de 4 a 6 hastes, geralmente a gente não faz nenhuma poda. A partir da terceira bifurcação, a gente passa a fazer podas, de forma a manter as plantas de pimentão com 4 a 6 hastes por planta. Então, o pimentão em ambiente protegido é conduzido com 4 a 6 hastes, tá? Aí o produtor vai escolher, em função do desenvolvimento da planta, né, do espaçamento que ele adotou, se ele vai manter com 4 ou manter com 6 hastes. E aí essas hastes, elas são podadas de forma a manter a planta no formato de taça, né, que seria um formato aberto. Então, quanto mais aberto for a planta, melhor é, porque aí não corre o risco de ter deformação de frutos e também não corre o risco de, ou diminui o risco, né, por conta do maior arejamento de doenças, tá? E isso daí vai ter uma maior eficiência do tratamento fitossanitário e também facilita a colheita dos frutos, né? Uma vez que esses galhos estão mais abertos, os frutos ficam mais visíveis e mais fáceis de serem colhidos. Então aqui, para vocês entenderem melhor, né, como é a condução do pimentão, então vocês observam que, né, vamos pegar essa planta aí mais visível. Essa planta, ela bifurcou, né, então veja aí a planta, a primeiro caule que aparece aí na imagem. A primeira bifurcação dessa planta deu origem a 3 hastes. Na segunda bifurcação, cada uma dessas 3 hastes, ela deu origem a 2 hastes. Então, essa planta teria que ter 6 hastes. Mas se vocês contarem, ela está só com 5. Porque essa haste mais da direita, tá? Essa haste mais à direita, ela está com uma haste só, tá? Então, o produtor fez uma poda ali e manteve essa planta só com 5 hastes. E aí, a cada nó, né, a cada região engrossada dessa da planta, foi uma bifurcação. Então, a cada região engrossada dessa, o produtor foi tirando um dos brotos. Tá? E aí foi mantendo sempre a planta com um número igual de hastes. Tá? Muito bem. Bem, em cada uma das bifurcações, o pimentão ele dá uma flor e um fruto. Né? Se houver o pegamento do fruto, se houver o pegamento da flor, vai haver a formação do fruto. Então, na primeira bifurcação, ocorre a formação de uma flor. Na segunda bifurcação, também uma flor. Então, sucessivamente, a cada bifurcação de cada uma das hastes, o pimentão ele vai formar um botão floral, uma flor e pode formar um fruto. Tá? Depois de colhido esses frutos, né, a gente faz uma limpeza. Então, vocês podem ver aí nessa imagem que foi feita uma limpeza das folhas do bacheiro, né, para diminuir o problema com doenças. Tá? E aí só estão as folhas mais do ponteiro. Na cultura do pimentão, né, na condução, né, no manejo da cultura, a gente nunca deve fazer a amontoa de terra no caule da planta, tá? Porque senão certamente aparece problemas com fitóftora. Então nunca se deve fazer a amontoa de terra no caule da planta. E como eu falei para vocês no slide anterior, depois de colhidos os frutos maduros, as folhas abaixo daqueles frutos elas devem ser eliminadas, tá? Que a gente faz uma limpeza de frutos. E pode também, né, quando a planta fixa muitos frutos, para não haver diminuição
do tamanho dos frutos, né, pela relação fonte-dreno, a gente pode tirar alguns frutos em excesso, tá? Mas não é muito comum, porque quando a planta está muito carregada de frutos, ela mesmo muitas vezes aborta alguns frutos, tá? Mas se não abortar, a gente pode fazer o raleio dos frutos, que seria a retirada de alguns frutos em excesso, né? Retirada enquanto pequenos, para que os outros possam crescer e ter um tamanho adequado, né, de padrão de mercado. Então aqui é uma visão da planta, né, conduzida e com os frutos em início da maturação. Aqui uma outra planta, né, conduzida. Então vocês observam que as hastes elas permanecem em mesmo número do início até o final do início da condução, né, até o final da cultura. Então, provavelmente essa pessoa que está aí, ela está fazendo algum tipo de poda na cultura. E sempre que faz a poda, né, os restos que são podados são levados para fora da casa de vegetação. Aqui também dá para ficar bem claro como que é feito a espaldeira, né, que é aquela cerquinha que eu falei para vocês que sustenta a planta, né, para que ela não tombe e não encoste os frutos no solo.